Vídeo. Muito boa tarde a todos, então. Estamos aqui pela página do Calvinistas Tulip, conduzindo hoje a nossa reflexão, o nosso estudo. E a nossa ideia é justamente trabalhar e tratar um pouquinho sobre o tempo que nós estamos vivendo, né? Por um lado, falamos no final de algumas coisas, né? Por outro lado, falamos no início de outras. E essa reflexão aí tão presente, tão importante para nós, cristãos, continua sendo bastante válido. Então, apenas uma apresentação rápida aqui. Já estive com os irmãos, o pastor Jackson também já esteve aqui, né? Mas apenas para lembrar, eu sou o pastor Francis, pastor da IELB, na cidade de Gramado. Eu completei agora 10 anos de ministério. Minha formação é pelo Seminário Concorde e pela UBRA. Né? Eu tenho a satisfação de poder estudar a Bíblia, né? Consegui também concluir o meu mestrado em 2016 em Teologia Bíblica e hoje fazendo meu doutorado aí em St. Louis, tentando trazer um pouquinho mais desse conhecimento para mim e também para os demais irmãos também. E hoje tenho o privilégio de estar ao lado do pastor Jackson aí, deixar você falar, pastor, de ti mesmo. Muito bem, boa tarde, pastor Francis, boa tarde a todos que nos acompanham nesse nosso momento de reflexão. Bom, como já tivemos em outros momentos aqui também, mas apenas reforçando alguns detalhes, algumas informações, sou o pastor Jackson Miller, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, sou pastor aqui da congregação São Lucas, bairro Pinheirinho, Curitiba, e também me formei, assim como o pastor Francis, pelo Seminário Concorde, também pela UBRA, e já estou no meu 16º ano de ministério, com alegria servindo aqui a congregação, já indo para também 10 anos, a congregação São Lucas aqui do bairro Pinheirinho, Curitiba. E como o pastor Francis comentou, a ideia é a gente dialogar um pouquinho aí nesse final de ano, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus e também, enfim, olhar para esse futuro, de certa forma, incerto, mas também, por outro lado, muito certo. Incerto por algumas coisas, mas certo de que Deus vai nos sustentar e nos dar toda a palavra para seguirmos em frente. Então, um privilégio, um prazer estar com vocês nesta tarde e que Deus abençoe esse momento de nossa vida. É verdade. Até mesmo dizer assim, né? A gente já conversando aqui em off um pouquinho, né, pastor? Somos nós dois pastores luteranos e vocês, irmãos de origem calvinista, abriram esse espaço para nós muito gentilmente, né? E nos deu a oportunidade, né, pastor, de pela primeira vez fazer uma live juntos, né? Nós não tínhamos feito nenhuma vez ainda, né? Então, agradecemos o privilégio de poder falar disso também. E dizer, pessoal que está participando aí, deixe seu comentário, deixe sua boa tarde. A gente, primeiramente, pensou em fazer amanhã, né? Mas dia 31 vai estar todo mundo já meio em função, inclusive nós, né? Então, achamos por bem adiantar um dia aí também e, enfim, poder falar disso. Mas o tema é esse um final de ano com esperança, porque esse final de ano é com Deus. Conversamos ainda em off um pouquinho, né, pastor, sobre as vozes que o mundo traz diante de nós. Muitas e muitas vezes as pessoas gostam dos extremos, né? Ou anunciam uma paz plena, ou anunciam uma baderna plena, né? Então você vê os profetas do desespero, da angústia, e você vê também os profetas de que tudo vai bem, vamos de vento em popa e vamos lá, vai dar tudo certo. E a gente está aqui no meio, né, e vê que, olha, realmente não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Estamos aqui em a nossa situação, que é uma situação de dificuldade, né? Podemos elencar diversas situações, né? Não é só a pandemia, ela escancarou algumas coisas que já vinham sendo muito problemáticas, como o nosso sistema de saúde, né? Como também a confiança humana na medicina em si. A gente vê que ela é muito boa, obviamente, mas tem a sua limitação, e às vezes a gente sempre teve a impressão de que, bom, vai dar tudo certo, temos hospital, temos médico, temos remédios e tudo vai se encaminhando. Por muitas vezes, isso ocasionou em algumas pessoas um sentimento de segurança plena, né? Não, vai dar tudo certo porque nós temos todos os recursos, né? Aquele otimismo, positivismo que ainda permanece no coração de muitas pessoas. Por outro lado, algumas pessoas veem, puxa vida, tantas pessoas morreram, a gente vê os números, né? Sei lá quantas pessoas morreram por dia, o que a gente não sabe se é verdade ou se não é verdade. O fato é, um número expressivo, né? E que nos traz, de fato, sofrimento e angústia, né? E nos faz perguntar, bom,
afinal de contas, como nós lidamos nessa situação? E ele lança a pergunta, pastor Jackson, para a gente começar a nossa conversa, como é estar nesse meio aí? Exatamente, você já levantou pontos importantes, né, com relação aos extremismos. Nós, quando vamos para os extremos, sempre temos problemas, né? A gente encontra problemas. Isso é na teologia, isso é nas relações humanas, enfim, é sempre assim. Então, claro, quando a gente olha para 2020, certamente muitos que estamos acompanhando, que mais tarde vão ouvir esse vídeo, talvez gostariam até de esquecer 2020. É um ano muito diferente, com muito sofrimento. Claro que a pandemia, ela amplificou tudo isso, mas o sofrimento do ser humano ele sempre existiu. Só que esse ano, né, com várias incertezas, o ser humano, na sua grande maioria, não gosta de caminhar no meio das incertezas, né? Embora elas existam, nós não gostamos muito do incerto, né? Ah, como vai ser o meu emprego, como vai ser o meu trabalho, como vai ser lá com os meus familiares, como é que vai ser se eu precisar do hospital, enfim, essa incerteza é muito ruim, né? Mas evidentemente que, mesmo que a gente encontre vários momentos de aflições e preocupações em 2020, nós temos pela frente também, olhando para trás, né, muitas coisas boas. Nós temos um ano que Deus nos sustentou. E eu vejo que também nos deu muita oportunidade de fazer, de compartilhar, de fazer com que o evangelho chegasse a muita gente. E eu digo por nós aqui luteranos, né? Sim. Tínhamos uma grande dificuldade aí de estudos bíblicos online, de cultos online, né? Até os nossos congregados, a membresia, não tinha não tinha um olhar tão carinhoso para com tudo isso. E eu tenho congregados aqui que, inclusive, fizeram um perfil no Facebook lá para poder acompanhar as atividades da igreja e tudo mais. Sim, é verdade. Eu vejo que nós temos esses extremos assim, né? Mas eu vejo que também esse ano Deus nos deu uma oportunidade muito boa de poder usar essa ferramenta e compartilhar o evangelho. Para quê? Para trazer alento, consolo, orientação e, de fato, um olhar para a Escritura. Nós não podemos deixar de olhar para a Bíblia, porque ela é quem nos orienta, nos consola e nos mostra quem é Deus. E quando a gente olha para essas pregações, por vezes, tão humanas, né? Tão assim da razão humana, ou do desejo humano, da vontade humana, e que vão para esses extremos, a mensagem bíblica, que é real e verdadeira, por vezes fica engavetado, fica de lado. Então, acho que o desafio nosso como igreja foi, em 2020, em meio a tantas pregações estranhas, ser uma voz no deserto de pregar com clareza o que de fato vale a pena na vida. O ser humano ele é muito autossuficiente. A pandemia disse, não, peraí. Né? Alguns até disseram para mim, não sei se falaram também para você, pastor Francis, Deus perdeu o controle. Deus, nessa pandemia, Deus perdeu o controle. Né? Eu digo, olha, Deus ele tem as suas maneiras de conduzir. Deus nunca perde o controle, mas que Deus usa situações para... Eu não gosto muito da palavra castigo, né? A palavra castigo para nós às vezes soa de uma forma muito estranha, mas eu gosto de usar a palavra disciplina, e Deus acho que tem nos disciplinado em muitas coisas em meio a essa pandemia. É verdade. Os humanos sempre gostam de colocar a conta no colo do outro, né? Então eles gostam de pensar que Deus perdeu o controle e não se dá por conta que somos nós que nunca tivemos o controle, né? Nós sempre tivemos o desejo de controlar todas as coisas, seja refletido na ideia imaginária que nós temos, ou a vontade que nós temos do livre-arbítrio, né? No sentido de querer escolher aquilo que é apropriado ou não, e bem sabemos nós que não temos acesso a isso. Também não temos acesso à vontade de Deus, que nos pode guiar ou direcionar o que Deus escolhe, o que Deus faz. E de tempos em tempos, parece que Deus permite o mal exatamente para nos mostrar que nós estamos sujeitos a isso, né? Ele pode não estar castigando pecados específicos, né? Mas ele nos revela que a nossa situação pecaminosa nos coloca na condição de estarmos sujeitos a tudo isso. Deus não está. Ele se coloca
quando na encarnação, né, nessa condição, mas não por obrigação. Filipenses 2 é bem claro dizer isso, né? Ele sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Quer dizer, Deus é o único que poderia dizer: eu estou acima de tudo isso que está acontecendo. E ele não faz isso, né? Ele, pelo contrário, ele se coloca ao nosso lado. E essa atitude graciosa de Deus, para mim, sempre chamou muito a atenção, e para mim, pelo menos, apenas se tornou ainda mais evidente, porque é na limitação humana que nós mais percebemos a ação de Deus, né? É na falta que vemos que nós temos tudo. E é exatamente nessa ideia que eu tenho lido. Esse ano foi pelo menos um dos salmos que mais me fez refletir, que é o Salmo 23, é muito conhecido de todos, mas talvez as pessoas lembrem mais da parte do bom pastor, né? Mas eu parei no versículo 1 mesmo, né? E lá fiquei. Que é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse dia até perguntei para a congregação: vocês acreditam no que vocês estão dizendo quando dizem que nada me faltará? Confesso que eu, como ser humano, muitas vezes a minha tendência é não acreditar. Essa é a minha tendência, como um ser humano pecador, né? Porque a gente vê muitas coisas faltando. Você vê falta de médico, falta de remédio, falta de vacina, falta de cuidado, falta de bom senso e tantas outras faltas. Mas o que realmente importa, né? O que realmente interessa? E para mim, esse tempo de pandemia, em que nós tivemos que nos limitar a algumas coisas, apenas enfatizou o que realmente importa na nossa vida. Sabe o que realmente é importante? Qual é a prioridade para nós? Então, eu vi muitas pessoas, assim como te lembraste, pastor Jackson, sobre a questão de pessoas que nunca tiveram contato com a igreja, né, que começaram a ter, procurando pelas mídias sociais e tantos outros recursos. Eu vi também muitas pessoas que estavam afastadas da igreja e que retornaram. Outras pessoas que estavam afastadas e continuam, talvez até estejam mais afastadas que antes também. Infelizmente, isso também existe. Mas, querendo ou não, clarificou alguma coisa. As pessoas estão mais claras, pelo menos, não digo todas, mas em muitas situações estão mais claras sobre quais são as suas prioridades. É como em Apocalipse já diz isso, né? Que aquele que está morno, Deus está a ponto de vomitar de sua boca, porque ele não é quente nem frio, né? Quer dizer, não sabe nem o que é, não sabe nem o que quer, né? Então, por um lado, quando você pelo menos sabe o que você é, o que você quer, a partir de então você tem pelo menos uma clareza sobre como trabalhar. Na nossa teologia luterana, a gente pelo menos fala isso sobre a questão de lei e evangelho, né? Quando você está em situação de pecaminosidade, bom, isso é claro, você deve ouvir a lei de Deus, né? Agora, quando você está em situação de desespero, de angústia, e sabe da consequência do seu pecado, então você precisa ouvir o evangelho, né? Então, essa clareza é necessária para justamente se entender que Deus é tudo que eu preciso. A minha graça te basta, Deus fala a Paulo também, quando está no espinho na carne, né? Quer dizer, é tudo isso que a gente precisa, na é verdade. E acho que nesse período, né, de pandemia, ele claro que nos traz algumas reflexões, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como um momento em que a humanidade vive, como você diz, antes de reconhecer que não é tão boa assim, né? De lembrar que é dependente e não independente. Às vezes acha que tem tudo, mas, na verdade, um vírus acaba mudando toda a agenda, não somente daquela cidade, daquele estado, ou mesmo do país, mas do mundo. Então, mas por que Deus permite, né? Você falou, Deus faz, né, permite e usa momentos assim. Olha, eu vejo que Deus, Deus é Deus, né? Deus faz o que bem entende, Deus tem a sua onipotência, onipresença, onisciência, então ele faz o que bem entende. Mas eu vejo que isso cria a oportunidade, né, das pessoas, de repente, repensarem muitas coisas na vida. Como você falou, o que é o essencial, né? E as pessoas se esquecem, às vezes, que o essencial, na verdade, é ter uma comunhão com Deus. E nós, luteranos, né, defendemos muito essa tese, né, da justificação pela fé, da salvação pela fé, que é a grande mensagem bíblica.
e que talvez, eu até fiz alguns estudos, né, com esse viés, assim, né, você tem certeza da sua salvação? Se você morresse hoje, se você tivesse alguma situação onde viesse a morte, né, você tem certeza que estaria com Deus pós a morte? E nós sempre trazemos nessa mensagem de um consolo tão grande em saber que, independente se for por Covid, se for dormindo, se for dirigindo, se for, enfim, o meu avião cair, não importa, né? Estando na fé, eu vou estar com Deus. Isso é importante, né? E quando a gente olha para o Salmo 23, e você destacou o primeiro versículo, né? Nada do que é necessário para nós sermos mantidos na fé vai nos faltar. O bom alimento, o pasto verde, a água fresca, ou seja, o alimento que nos mantém nesta perspectiva de vida eterna nunca vai nos faltar. Pode até faltar lá, de repente, alguma coisa material que nós gostaríamos de ter, no mundo, que, enfim, a minha família gostaria de ter, isso até de repente pode faltar, mas nunca vai faltar o necessário para eu ser preservado na fé verdadeira. Primeiro, né, os meios da graça, né? Ou seja, Deus criando a fé no meu coração e me mantendo nesta fé verdadeira. Então, Deus tem nos alimentado, e nessa pandemia, Deus tem diversificado as formas, né? Ou seja, usando aí tantas ferramentas. Acho que isso é uma coisa muito bacana, oportuna, né? E eu acho que também faz com que a gente repense, né, sobre como está essa minha comunhão com Deus. E aí, essa fé que eu digo ter, como que ela se desdobra no meu dia a dia, né? Como ela se reflete no meu dia a dia. Eu acho que esse período que as pessoas ficaram, pelo menos aqui em Curitiba nós tivemos um período onde nós não tivemos cultos presenciais, eu imagino que na sua congregação também, né, devido à pandemia, muitas pessoas falam, pastor, que saudade de ir na igreja, que vontade de ir no culto, né, queria estar lá e tal. Hoje, a gente tem aqui ainda em Curitiba a restrição das pessoas acima de 60 anos, né, que não podem participar e tal. Então, muitas pessoas, pastor, queria ir no culto, posso ir na igreja e tal. Então, acho que, por um lado, houve um crescimento na busca, um crescimento no desejo de ouvir mais, mas, por outro lado, evidentemente, que tem também pessoas que continuam indiferentes, né? Eu acho que isso vai ser assim até o dia em que Jesus voltar, né? E eu gosto de usar e lembrar a história da Arca de Noé, né? Ou seja, falou, né? Construir uma coisa estranha lá, né? Porque era uma arca no meio quase do nada, e mesmo assim as pessoas foram indiferentes, até que a porta da arca se fechou, né? Então, eu acho que esse período da graça que a gente vive, a igreja precisa continuar anunciando, né, 2021, 22, e tanto tempo que Deus nos conceder, essa palavra que é viva, eficaz, que de fato transforma, né, que chega até o indivíduo e transforma esse coração, transforma essa vida. Eu vejo que essa fé, né, que vem pelo ouvir da palavra, essa fé que Deus nos dá como um dom, o Espírito Santo precisa trabalhar. A criação, a redenção, tudo está pronto. Claro que Deus continua mantendo a criação, Jesus continua nos perdoando, mas o Espírito Santo é a vez dele, né? É de trabalhar, de agir, não que a Trindade age de forma distinta, é apenas para a gente, às vezes, ilustrar um pouco melhor nessa ação do Espírito Santo. Ele que vem agora para converter, né? Chama, congrega, ilumina, santifica, enfim, continua trabalhando por meio da palavra. Então, a igreja tem esse desafio, né, de continuar jogando a boa semente, para que mais pessoas ouçam esse evangelho e encontrem essa paz, essa comunhão com Deus, né, que somente Ele pode nos dar. O mundo pode nos dar tanta coisa, mas consolo, tranquilidade, né, saber que eu não estou sozinho, só a fé dá. É verdade. Isso é um aspecto muito importante, assim, da vida nossa aqui na Terra, né? É o viver pela fé, né? O olhar além daquilo que os olhos enxergam.
mas é um desafio. Obviamente, nada acontece assim do nada. Como bem destacaste, é a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Então, talvez um aspecto positivo de tudo isso é dizer, olha, se ainda temos esperança, podemos ter certeza de uma coisa, que o Espírito Santo trabalha em nós, porque não pode haver outra origem de esperança a não ser, eu digo de esperança real, né? Não ilusória, a não ser pela obra do Espírito Santo. Mas deixa eu dar uma pausa aqui, pastor, porque temos algumas pessoas aqui participando, temos até uma pergunta, mas deixa eu só destacar aqui que a Beatriz Ram está nos acompanhando, a Nelce Lambert, minha sogra, também está ali conosco, lá em Horizontina. Eu vejo que o Andrew Aguiar, lá de Canguçu, né, Andrew, ele trabalha lá na prefeitura. Não lembro bem agora o teu cargo, Andrew, se quiser colocar aqui, pode colocar, mas ele tem uma pergunta. Ele coloca, como é para vocês realizar os cultos sem a presença dos membros na igreja e sim no sistema online? Eu vou deixar aqui na tela essa pergunta, enquanto isso eu saúdo as demais pessoas, que eu vejo que minha mãe também, a dona Neuza, mandou um boa tarde, obrigado também pela tua presença. Eu vejo ainda também a Fabiane Hartwig, o Marcos, pastor Marcos Fester também aqui conosco, a Cilda Mendes, a Leonie Regauer também, esposa do pastor Regauer também, ali de Sapiranga, e são essas pessoas, assim, eu vejo aqui também a Elda Johan, aqui de Gramado também, e o administrador, acho que é o Davidson aí, que manda um forte abraço também para nós pastores, que também é administrador do grupo Calvinistas Tulip. Mas, enfim, eu vou colocar minha opinião aqui, pastor, também depois podes expressar a tua. A meu ver, a igreja nunca esteve fechada, né? O templo, sim. Claro, a gente fala de modo popular isso, a gente entende o que está querendo dizer com isso, quando fala que a igreja está fechada. Não, o templo ficou fechado, realmente, né? Mas a igreja nunca esteve fechada, né? Jesus diz lá em Mateus 16, quando pergunta para os seus discípulos, né, sobre a questão de quem dizem o povo que eu sou, né? Aí, primeiro, há várias respostas, aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E a conversa segue, né, até ponto para dizer que essa confissão que Pedro fez, portanto, seria, então, o fundamento da confissão de sua igreja, né? Cristo sendo a pedra e essa confissão de Cristo como Salvador e o fundamento dessa igreja, e que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a sua igreja. Então, Lutero, comentando sobre esse texto mesmo, ele diz, olha, mesmo talvez no período de trevas, como em tantas vezes o evangelho foi negligenciado dos púlpitos, ainda assim havia igreja, porque Deus nunca deixou um tempo em que não houvesse igreja, porque Deus sempre preservou a sua igreja. O inferno nunca prevaleceu sobre a igreja de Cristo. E a mesma verdade para esse tempo de agora. Por mais que os cristãos estavam impedidos de se reunir, mas toda a sociedade como um todo também estava impedida de se reunir. É claro, quando começou a abrir clubes, por exemplo, e outras coisas, o questionamento sobre a abertura de igrejas se tornou válido, né? Porque por que abrir um clube para ter um esporte, uma academia, e não abrir a igreja também? Até porque a igreja é um lugar ainda mais seguro do que uma academia. Até os estudos têm apontado isso, né? Então, aí sim, começou-se a definir, bom, qual que é a prioridade, o que realmente é importante, né? Isso é uma outra questão. Mas a questão é, nós como cristãos precisamos participar e nos unir pelo bem comum. Então, obviamente, quando há uma pandemia como a que aconteceu, temos que contribuir para evitar a transmissão e a morte de pessoas. Isso é ponto pacífico. Eu acho também, pelo que eu vejo da tua expressão, também concordas, né, pastor? Agora, a grande questão é, a igreja precisa se reunir. Sim, a pandemia dura um tempo. Então, nesse tempo de pandemia, em que não é possível se reunir, é claro que é possível e continua havendo igreja. Imagina só, em tempos em que não havia internet, né? O tempo da gripe espanhola ou das guerras mundiais, né? Em que não era possível realmente uma reunião comum como nós temos semanalmente na igreja. Havia cristãos? É claro que havia. Então, Deus sustenta a sua igreja, e quando as coisas não vão de modo natural, bom, Deus continua sustentando. Substitui? Claro que não. Obviamente, a presença das pessoas... isso é inevitável. O cristão que é cristão, ele quer se reunir, né? Ele quer estar junto e vai fazer todo o possível para estar junto. Mas, obviamente, vai ser responsável também para cuidar, para que as pessoas também
tenham a sua saúde guardada e reservada. Mais ou menos essa é a minha opinião, assim, pastor. Também, por favor, se quiser complementar. Perfeito. Nós, depois do dia 15 de março, né, nós começamos todo esse processo, e a Igreja Luterana, a IELB, através da sua diretoria nacional, trouxe algumas recomendações, enfim, sugestões para o trabalho também das suas congregações aí no Brasil afora. E é evidente que a gente viveu e vive, né, ainda um tempo bem delicado com tudo isso. E aqui eu não entro na questão aí dos nossos governantes, né, nem municipal, nem estadual, nem federal, mas existe toda uma dificuldade, né, em algumas coisas serem mais abertas, outras mais restritivas, enfim. Mas, enfim, não é esse o tema. Mas, olhando para a questão dos cultos, né, eu vejo assim que no começo lá, se não me engano, foi a partir de abril, né, quase no final de março, começo de abril, a gente teve os cultos somente online. Aqui em Curitiba nós tivemos só o culto online, não mais presencial. Confesso que no começo foi muito difícil, foi muito estranho, assim, né? Nós temos assim uma característica muito forte na questão litúrgica, a parte de hinos, né? A comunhão dos irmãos ali e tal. E aí você dando culto, olhando para uma câmera, um tanto quanto, para mim foi uma experiência bastante interessante, evidentemente, mas no começo era muito estranho, né? Você estar dando um culto, conduzindo um culto, olhando para uma câmera. Então, por esse lado, né, foi interessante. Por outro lado, eu vejo também que nós criamos uma oportunidade muito grande, como eu falei no começo. Muitas pessoas puderam compartilhar também os cultos com amigos. Às vezes tem aquela vergonha, assim, vou convidar o meu amigo para o culto, né? Não, peraí, deixa eu convidar ele para assistir online, já tem um pouquinho de como funciona, né? Então, acho que criou uma oportunidade para os nossos membros compartilharem um pouco do nosso jeito de ser igreja, ou do nosso jeito de ter o culto, porque cada denominação tem a sua característica, né? Uma é mais litúrgica, outra já é mais ali na questão dos hinos, né? Enfim, nós temos uma característica mais tradicional, né? Então, acho que isso foi interessante para as pessoas poderem, pelo menos, visualizar como que funciona, como que é a liturgia, como que é o culto dentro da igreja luterana. Então, os amigos dos congregados, acho que tiveram essa oportunidade, isso eu vejo como muito importante. Mas, evidentemente, e aí o colega destacou muito bem, pastor Francis, na questão da comunhão. Eu acho que nós não podemos esquecer que é importante essa questão da comunhão. Nós temos em Atos 2,42, né, os 4 pilares da igreja. Perseveravam firmes na doutrina, no partir do pão, nas orações, e lá no meio, né, eu aqui pulei de propósito, uma delas era a comunhão, né? Então a igreja, desde o começo, viveu e vive a comunhão, o olho no olho, estar junto, né? Mas esse momento que a gente vive, temos que ter, sim, a preocupação com o próximo. Alguns até questionaram, a igreja ficou amedrontada, a igreja está com falta de fé. Eu ouvi isso, né? Sim, eu também. Consagradas, não são, assim, pessoas analfabetas biblicamente, são pessoas consagradas. Às vezes por uma visão, enfim, particular, e a gente tem que respeitar, evidentemente, mas, por outro lado, é uma preocupação, sim, com as pessoas. Mas na igreja ninguém pega. Não, na igreja se pega também, né? O Covid, né? que é o momento. Né? Eu até brinquei com alguns, assim, quem acha que não tem problema, quem acha que a fé protege de fato, né? Na próxima cirurgia que você fizer de peito aberto, você peça para o médico, então, não usar luvas, para não ir lá as ferramentas, não usar nenhum tipo de roupa, vai, né? Se de repente a mão estiver suja, não se preocupe, porque você é cristão, Deus vai te proteger. Então, existe uma diferença entre fé, confiança e também aquilo que o próprio Jesus passou lá, né? Colocar Deus à prova. Não, eu tenho fé, eu não preciso me cuidar. Eu acho isso muito perigoso. Claro, nós não podemos cair no extremismo, né? Nenhum nem outro, no contexto. Não, eu não pego, ou também a pessoa, né, não sair nem de casa, ou achar que o vírus está em tudo que é lugar, e a pessoa não pode nem respirar, que vai pegar. Então, acho que tem que tomar um certo cuidado.
é viver a vida dentro do que Deus nos proporciona, confiando em Deus, entregando na mão dele, esperando que ele de fato nos proteja. Agora, dar culto olhando para uma câmera no começo foi bem estranho. Depois a gente vai se acostumando, né? Tivemos estudos que também acho que foi bem interessante, assim, uma participação muito legal das pessoas, de não luteranos, né? Assim, até para conhecerem um pouco mais do que a igreja ensina sobre determinado tema. Isso foi uma oportunidade, está sendo uma oportunidade muito boa. Eu vejo que a semente, não só luteranos, eu vejo que outros grupos também tiveram essas oportunidades. E nós, como igreja, tivemos a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de jogar a boa semente. O problema dos 4 solos, né, na parábola, não é na semente, é no solo. E nós temos uma boa semente. A semente é de ótima qualidade. E nós precisamos jogar ela, para que o Espírito Santo trabalhe e, né, de fato, converta, convença e assim traga tudo que a fé traz. Deixar Deus ser Deus, né, como diz um livro aí também, né? Confiar que Deus sempre faz o seu trabalho e faz muito bem, né? Que nos cuida e nos guarda sempre, em todo momento. Acho que essa é a grande esperança que nós temos e carregamos sempre também em nosso coração. Eu confesso, assim, que para mim, a mesma impressão que tu tivesses, eu tive também. Ainda tenho, às vezes, mas hoje menos, obviamente, pelo costume, o hábito que foi criado, que foi o de falar para a tela, né? Para mim, o que é muito importante, por isso que eu sempre peço, né, ao pessoal escrever comentários aqui, porque isso me faz lembrar que eu não estou falando e nem conversando com um computador, né? Mas que eu estou falando com pessoas que estão interagindo e respondendo, né? Então, nos cultos eu fazia, ainda faço, né? A gente abre para pedido de oração, né? Então, o pessoal coloca nos comentários ou manda pelo WhatsApp e tem funcionado muito, muito bem, assim, né? Então, pessoas de São Paulo, de outros estados, né? Aqui outras cidades também, aqui ao redor do Rio Grande do Sul, têm feito pedidos de oração também, e, enfim, feito sim. Tu sabe, as restrições aqui em Gramado continuam também, mas acho que é um pouco menos do que aí. Aqui não existe nenhuma proibição quanto à idade, por exemplo. Agora eles colocaram um pouco de restrição sobre o horário, pediram para que todos os estabelecimentos, inclusive restaurantes e outros, fechem até às 9 horas, né? E que às 10 horas não tem ninguém mais dentro dos estabelecimentos. Então, não chega a ser um toque de recolher, mas pelo menos alguma coisa assim para evitar o funcionamento e a aglomeração das pessoas, né? E aquela questão, né? É toda uma questão de bom senso. Quando a gente fala de fé, nós estamos falando de uma preocupação que é para além deste mundo, né? Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, né? Se fosse, como ele disse para Pilatos, eu daria uma ordem e veriam legiões de anjos para me proteger, né? Deus, quando se entrega em Jesus Cristo, ele não faz isso por obrigação, como se tivesse porque não houvesse outra maneira. Mas nos faz lembrar que é uma realidade que vai muito além daquilo que nós vivemos. E quando nós, portanto, passamos por sofrimentos, nós somos lembrados disso, de que nós estamos aqui como peregrinos, né, nessa terra. Caminhamos para a nossa casa eterna, que chegará em breve. Então, o fato de nós passarmos por sofrimento não significa a ausência de Deus. Às vezes até significa até mais intensamente a sua presença, se nós recordamos, por exemplo, os cristãos perseguidos do passado e de hoje, né, que sofrem perseguição exatamente por serem cristãos, né, e mantêm a sua fé e demonstram sua fé sincera exatamente num contexto totalmente adverso, né. Então, puxa, se nós não podemos passar por isto, confiando em Deus e crendo nele e respeitando as nossas limitações, puxa, como nós vamos lidar com outros problemas maiores? Esse não é o maior dos problemas. É um problema importante, sério? É claro que é. Mas tem tantos outros problemas que se a gente abrir os olhos e olhar mais adiante, nós vamos ver, olha, o problema da humanidade é muito pior do que isso, né? Então, de novo, como nós vemos na introdução, né? Se nós não olharmos com o olhar de Cristo para as pessoas, nós vamos cair nos dois extremos. Ou no desespero total, ou, né, no dar de ombros e achar que tudo vai bem e vou bem, muito obrigado, enquanto o mal não bate à minha porta, né? Então, como lidar com isso? Alguns posicionamentos que para mim são bastante interessantes. Por exemplo, eu não lembro bem o autor da frase, mas
Eu ouvi de muitos pastores citando já a frase que eu acho bem interessante, que diz: nos dias bons, lembro dos dias maus, e nos dias maus, lembro dos dias bons. E assim você se lembrará que nem só de mal e nem só de bonança faz parte a vida. Isso é a vida presente aqui. Agora, é claro, quando falamos de fé, quando falamos do amor de Deus, bom, este sim é uma sempre constante. A fé, portanto, que Deus opera em nós, ela aponta para o céu. Mas a nossa perspectiva aqui terrena, bom, ela tem muitas coisas que de fato nos fazem levar ao sofrimento, angústia, ao medo. Mas aí uma lembrança importante, além do Salmo 23 que a gente citei, é de Lamentações 3, né? 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quer dizer, o que nos dá esperança? O que nos leva para frente? Para mim, as histórias que Deus relata na Bíblia, é isso que me dá tanta esperança. Porque, por mais que, por exemplo, nas pragas no Egito, o povo de Israel não fosse afetado diretamente pelas pragas, eles foram afetados indiretamente, de alguma maneira, seja pelo ódio que os egípcios sentiram por eles, seja por alguma coisa que eles não podiam comprar no Egito, mas, enfim, eles tiveram que também passar por algumas situações de dificuldade. Agora, Deus estava com eles. Quem é que vai duvidar que Deus estava com os israelitas lá no Egito? Ou no deserto? Olha, Deus libertou eles maravilhosamente, mas agora, o que vocês vão ganhar? Vão ganhar areia debaixo dos pés e sol sobre a cabeça. Quer dizer, a presença de Deus não elimina o sofrimento humano, porque, na verdade, Deus quer nos apontar para uma realidade muito mais importante e muito mais... uma realidade eterna, né? Que é a vida nos céus. Para mim, essa é a grande perspectiva que nos faz lembrar agora o final de ano, né? Para nós, a gente talvez olha para o início das coisas e vê que tantas coisas erradas aconteceram, mas o que realmente importa é para onde Deus está nos levando. Né? Deus está nos levando para os céus, e é para lá que a gente segue dia a dia. Eu gosto muito da paráfrase que Lutero faz de João 14, versículo 6, que ele diz, João escreve: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Lutero parafraseia esse versículo dizendo que Jesus é o começo, o meio e o fim, né? Dizendo que, de fato, associando o caminho, a verdade e a vida, como o caminho sendo o início, quer dizer, a caminhada, a verdade é aquilo que nos mantém, e o fim é a vida eterna, no caso, que Deus nos prepara nos céus com Cristo. Não, perfeito, pastor. Eu vejo que nós estamos, né, na chamada igreja militante, e nós não somos adeptos da doutrina ou do ensinamento que diz que aquele que tem fé não passa por aflições ou preocupações, porque a Bíblia não vai por esse caminho. A Bíblia nos diz outras coisas, né? E acho que, enquanto igreja militante, né, nós sabemos que Deus é conosco, e acho que isso a gente nunca pode esquecer, né? Porque quando nós olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, nós vamos ver momentos em que o povo, né, passou por situações delicadas. E eu vejo que também esse momento que a gente vive, ele é entre aspas, um momento de peneira. Ou seja, para de fato, se a gente for fazer uma avaliação das últimas décadas, principalmente as últimas duas, talvez é uma pergunta assim que pelo menos me incomoda um pouco, e não sei se incomoda também aos que nos acompanham, mas como a igreja tem vivido, né, nos últimos anos, como a igreja tem se posicionado nos últimos anos, ela tem de fato mostrado esse Deus da Escritura, ou tem se escondido, tem, né, se absteve aí de várias coisas, enfim, aqui não quero levantar nenhum tipo de questionamento impróprio, mas, por outro lado, acho que é uma reflexão que é oportuna de talvez nos lembrar, né, nós como igreja, aonde é que nós estamos? Como estamos compartilhando esse amor de Deus, vivendo esse amor de Deus, ou estamos sendo assim, aquele meio morno, né? Tanto faz, desde que eu esteja bem, o resto. Acho que é um momento que Deus também está nos chacoalhando um pouco, né? De fazer com que essa igreja, seja por meios aí, né, de internet, se manifeste mais, se posicione mais, fale mais, não somente dentro dos muros, né? Mas que saia aí dos muros e fale para fora, né? Porque a gente vai ver no Antigo Testamento, por exemplo, o momento em que esse povo ficou 40 anos no deserto, como você citou. E aí, como foi?
Ah, não, agora eu quero viver sozinho, não quero mais saber de Deus. Então você vai ter que arrumar comida e proteção, porque desse povo ali, né, você está lascado. É verdade. Mas esse povo também, mesmo sentindo e vendo e conhecendo a história de Deus, né, no seu próprio povo, virou as costas muitas vezes para Deus. Não foi à toa que foram levados cativos para a Babilônia. Ah, quem é cristão não sofre, que digam o povo que foi levado como escravos para a Babilônia. Né? Então, nós temos momentos em que Deus chamou a atenção do povo, alertou, falou, e o povo nem aí. Então, eu acho que essa pandemia tem trazido, pelo menos, essa oportunidade para uma reflexão nesse sentido, né? Eu que sou cristão, qual que é a posição que Deus ocupa na minha vida? Não no sentido legalista, não no sentido, né, impróprio, mas, de fato, né, Deus é o meu Deus, esse Deus da Escritura é o Deus que eu busco refúgio, que eu busco ajuda, ou eu busco ajuda em tantas outras coisas, e quando não dá certo, aí eu vou lá pedir ajuda para Deus. Eu acho que permite, né, a gente, não que isso seja uma questão só dos nossos dias, dos nossos tempos, mas eu acho que nesse momento é uma pergunta oportuna, né? Para onde eu corro agora, né? Para onde eu peço ajuda? E nós somos convidados a olhar para esse Deus misericordioso em todo momento, que não desampara o seu povo. E não desamparou lá no deserto, lá no cativeiro babilônico não desamparou, sempre acompanhou, guardou, né? E fez, né, desse povo uma grande nação. Então, hoje, olhando para 2021, né, pastor Francis, eu acho que esse é o grande recado que nós, como igreja, precisamos lembrar. Deus, ele se faz presente em nossa vida, mesmo que por vezes não sintamos essa presença de Deus, mas pela fé, ele disse que estaria conosco. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação do século. Ou seja, enquanto houver mundo, Deus vai caminhar com sua igreja, Deus vai caminhar com seu povo, Deus vai caminhar com seus filhos. E querendo que mais gente conheça esse evangelho, essa boa nova da vida e da obra de Jesus, e que assim também sinta tudo aquilo que esse evangelho, que essa boa nova traz, que é certeza de perdão, certeza de vida eterna, certeza dessa igreja triunfante, né, que é a grande expectativa, que nós aguardamos a volta de Jesus, não porque tem pandemia, né? Até alguns já dizem, agora que está acontecendo isso, né? Tá aí pragas, né? Então o fim do mundo está próximo. Eu sempre refaço a pergunta, né? Desde quando a igreja fala sobre volta de Jesus? Desde que ele subiu, né? Desde a ascensão de Jesus, a igreja aguarda, a igreja prega, olha, um dia Jesus vai voltar. Assim como vocês viram ele subir, vocês verão ele voltar. Aqueles varões, os anjos, disseram para os seguidores de Jesus. Então, nós pregamos desde sempre a volta de Jesus. Evidentemente que alguns sinais, algumas situações podem nos lembrar assim, opa, acho que pode ser daqui a pouquinho. Mas nós aguardamos sempre. A volta de Jesus, ela é esperada pela igreja desde sempre. Então, dentro dessa perspectiva do ano novo, acho que cabe aí ao nosso ouvinte, aqueles que estão participando conosco, a também se desafiar para 2021, né? Viver essa vida, né, de uma maior comunhão com Deus. Em que sentido? Ler constantemente a Bíblia, fazer constantemente as orações, acompanhar os cultos, enfim, compartilhar o Evangelho, né? Nós recebemos de Deus tudo isso que nos traz tanta alegria, vamos também compartilhar com outros que ainda talvez já conhecem Deus, já conhecem a história bíblica, já conhecem o Natal, mas não creem ainda. Então, cabe nós jogar a boa semente para que, além de conhecer, também creiam e confessem a Cristo como Salvador de suas vidas. Amém. Amém. Essa grande mensagem que continua sendo a mesma, mas que sempre é forte, impactante e que nos leva sempre à cruz de Cristo, né? Estamos sob ela, sob a sua vontade, e lembrar que Deus continua presente em nosso viver, nos orientando, nos guiando, e saber que um dia estaremos com Ele nos céus, no dia que Ele assim desejar. E é isso que nos importa realmente, né? Claro, se nós vivemos com Cristo. Se nós morremos, nós vamos para Cristo. Então, de fato,
que seja essa nossa fé, a nossa esperança, e que nos traga alegria para esse final de ano. Eu sei, a gente não quer também, com tudo isso que a gente falou, minorar ou desprezar a dor de cada um. A gente até mesmo aproveita para se compadecer de cada uma das pessoas que se infectaram com o vírus ou perderam algum parente familiar neste ano, que perderam emprego, né, ou tiveram o seu sustento alterado, minorado, enfim. A gente sabe que esse sofrimento é real e precisamos nos preocupar com isso, né? Mas a ênfase é justamente olhar para hoje. Não temos como mudar o passado, né? Mas, de fato, com Cristo podemos olhar para um futuro muito mais animador. Se não for muito nessa terra, no céu, com certeza. Porque, de fato, Deus nos leva para essa esperança eterna com Ele nos céus. E é isso que nos dá motivação e alegria em qualquer situação, em qualquer momento. Se não tivermos isso, né, o que teremos de esperança? Como Paulo diz em 1 Coríntios 15, né, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa esperança não vale de nada. Mas que ele não complete, mas podemos dizer e ver da sua frase que segue em diante mas ele ressuscitou e por isso a nossa pregação não é vã e a nossa fé não é vazia, nossa esperança é real e aguardamos, portanto, o dia da redenção, quando todos estaremos no céu com Cristo. E é por isso que trazemos uma mensagem de esperança. Você vê que o sofrimento faz parte, choramos com os que choram, sofremos com os que sofrem, nos alegramos com os que se alegram, mas tudo isso no Espírito que Cristo nos dá, na esperança que Ele coloca em nosso coração e na certeza de que Ele está conosco a cada dia. Então, nessa perspectiva, justamente para a gente poder olhar para algo com maior esperança, é que olhamos para Cristo. Ele é o fundamento da nossa fé e de nossa vida. Não sei se quer acrescentar alguma outra coisa ainda, pastor. Nós estamos chegando aí no nosso tempo, mas fique à vontade. Agradeço imensamente ao Francis, né, também aí ao pastor Francis, a todos que nos acompanham, né, nesse momento de compartilhar, de falar um pouquinho, né, sobre tudo isso que a gente está vivendo e também olhar para frente, olhar para 2021, como não sabemos como será 2021, mas o que sabemos é que Deus é conosco. Então podemos seguir em frente e saber que vai nos amparar, vai nos ajudar em nossos sofrimentos. Lembrando que quando muda ali 31 para dia 1º, os problemas não ficam no dia 31. Eles vão entrar também em ano novo. Mas sabemos que Deus vai nos ajudar em nossas necessidades. E como você lembrou muito bem, muitas pessoas sofreram e sofrem com tudo que está acontecendo, seja do Covid ou por outras situações, mas é um ano de 2020 muito delicado, com muito sofrimento. Mas eu acho que nós podemos, né, mesmo em meio ao sofrimento, perceber a mão de Deus, a ação de Deus, e saber que Ele é conosco. Então, não é uma ideia de ignorar o sofrimento ou de rejeitar o sofrimento, mas é passar pelo sofrimento na certeza de que Deus caminha conosco ali junto. Assim foi com tantos personagens bíblicos e não é diferente conosco também. Não porque somos pessoas boazinhas, mas porque Deus nos ama em Cristo. E é por isso que Ele caminha conosco. É por causa de Jesus. Então, se é por causa de Cristo, podemos seguir em frente tranquilamente. E desejo ao colega Francis aí um abençoado também ano novo, também a todos que nos acompanham aqui na página calvinista Tulip Brasil, né? Também a todos esses participantes, as mais ricas bênçãos de Deus, e que tenhamos, e vamos ter um ano abençoado por Deus, um ano de 2021, sob a graça e o amor de Deus. Amém. Amém. Da mesma forma, pastor, muito obrigado aí pelas palavras. Que Deus te abençoe também, abençoe a família, tua congregação também. Aos irmãos que nos acompanham também, deixo um grande abraço aí, já adiantando um feliz ano novo também. Tem mais um nos acompanhando aqui também, o pastor da IPB, pastor Edvar Gonzaga, mandou Deus abençoe também. Eu vi que o Leandro Abraham Mitotop também nos acompanha. Enfim, demais pessoas que estão conosco aí, que nos brindam com a presença e nos fazem nos sentir menos isolados, quando assim podemos conversar e trazer palavras, e assim fortalecemos um ao outro, né, mutuamente. Professor, muito obrigado mesmo pelas palavras, pelo teu tempo aí também aqui disposto também para cada um de nós, e que Deus te abençoe cada vocês também que nos acompanham. Um feliz ano novo e que Deus nos abençoe sempre. Eu ia lhe convidar, pastor, se pode fazer uma oração para encerrarmos esse momento? Claro, vamos orar.
Amado Deus Pai Celestial, nós te louvamos pela vida, te louvamos por teu amor, te louvamos por tua palavra que vem aos nossos ouvidos, vem ao nosso coração, vem nos orientar, nos confortar. Isso é motivo de louvor. Te louvamos, ó Deus, por todo o cuidado dispensado a nós em 2020 e todos os dias de nossa vida. E te pedimos, ó Pai, que nos abençoe também nesse novo ano. Que o teu Espírito Santo continue a agir em nossos corações, nos preservando na fé verdadeira. Também te pedimos que nos proteja, ó Deus, porque sabemos que o inimigo Satanás é como um leão que está ao redor rugindo, pronto para atacar e para tirar os teus filhos da fé verdadeira. Nos proteja desses ataques e possamos sempre, com os olhos da fé, olhar para Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Que, de fato, com alegria, vivamos e sirvamos a Ti dentro dessa perspectiva. Abençoe, ó Deus, a cada um que também nos acompanha nesse momento, aqueles que futuramente irão também nos acompanhar, que o Teu Espírito Santo nos mantenha firmes na fé, que assim, firmes na fé, possamos herdar a coroa da vida eterna. Ó Deus, abençoe a cada um de nós, é o que te pedimos em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a todos vocês, então. E até a próxima. Grande abraço.